Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar no programa de um local onde pode levar toda a sua família e divertir-se e ao mesmo tempo aprender, adquirir conhecimento. É um local aberto a todos, só precisa de força de vontade e aproveitar as maravilhas que a natureza nos proporciona. Estamos a falar do Centro de Ciência Viva de Alviela, em que tenho aqui a Paula Rubal, que é a diretora executiva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Sandra, viva, muito boa tarde. Obrigada pelo convite. E hoje vamos então falar sobre este Centro de Ciência Viva de Alviela, ali no Rio Alviela, não é? Exatamente. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar neste momento ao Imaculado Coração de Maria tudo aquilo que vai no seu coração, no seu interior, todas as suas preocupações, todos os desafios que já começa pela manhã a enfrentar e entreguemos o nosso dia para que Nossa Senhora nos acompanhe, para que ela nos forme, para que ela seja essa medianeira e para que ela ajude-nos a realizar a vontade de Deus. Entreguemos o nosso coração e consagremos-nos à Virgem Maria. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa, lembrai-vos que vos pertence, terna Mãe, Senhora nossa. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paula, bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Não vamos conversar já com a Paula, vamos ver uma peça sobre a visita virtual ao Centro de Ciência Viva do Alviela. Vamos ver. Bem-vindos ao Centro de Ciência Viva do Alviela. Estamos em Alcanena, junto a uma das mais importantes nascentes cársticas do país. Rodeados de um valioso património natural, temos nos morcegos, no carso e na água as principais temáticas exploradas no Centro de Ciência Viva do Alviela. Vamos conhecer? Nesta exposição, vamos conhecer um grupo de animais incríveis e por vezes incompreendidos, os morcegos. Esta sala de exposição permanente tem o nome de Quiroptário, isto porque os morcegos pertencem a um grupo de animais conhecidos por quirópteros, em que quiro significa mão e ptera significa asa, ou seja, literalmente os morcegos têm as mãos transformadas em asas. São os únicos mamíferos capazes de manter voo ativo. Esta sala é constituída por diversos módulos interativos que nos dão a conhecer os morcegos. Aqui temos imagens do Observatório de Morcegos Cavernícolas do Alviela. Aqui podemos observar imagens de uma colónia berçário. Os morcegos têm apenas uma cria por ano, mas como estamos numa maternidade, temos várias fêmeas a ter crias em simultâneo. Então, as fêmeas juntam as crias em colónias berçário para que umas fêmeas fiquem a tomar conta da colónia, enquanto outras saem do abrigo para se alimentar durante a noite. O voo é uma atividade que envolve um grande gasto energético e por isso os morcegos necessitam de ingerir grandes quantidades de alimento. Assim, por noite, cada morcego pode comer mais de metade do próprio peso em insetos. E quanto é que eu teria que comer se comesse tanto quanto um morcego? O módulo da balança permite-nos ver quanto é que teríamos que comer se comêssemos tanto como um morcego. Esta é a sala do geódromo. Nesta sala de exposição é possível realizar uma viagem virtual através de um simulador ao longo de cerca de 170 milhões de anos.
Nesta viagem vamos recuar cerca de 170 milhões de anos até ao período Jurássico, que nos vai explicar como é que esta zona se formou e como é que se transformou até aos dias de hoje, isto em termos geológicos. Estamos na sala do Carso. Carso é um termo que está relacionado com as paisagens cársicas. São paisagens em que existe o predomínio da rocha calcária. Por estarmos numa das mais importantes regiões cársicas de Portugal, o maciço calcário extremeño, esta sala explica-nos as particularidades que estas regiões apresentam. Então aqui temos uma maquete representativa destas paisagens cársicas. Através desta maquete é possível compreender como é que a circulação da água ocorre nestas regiões. Ao fazer chover, vamos observar uma rápida infiltração da água que se acumula subterraneamente, constituindo os reservatórios de água subterrâneos ou os aquíferos cársicos. Através desta maquete é também possível compreender como se formam algumas estruturas típicas da geomorfologia cársica, como os campos lapiais, as dolinas, as grutas. É também possível compreender e explorar todo o ciclo da água. Aqui, ao simularmos um acidente com um caminhão-cisterna em que iria ocorrer o derrame de combustível, vamos compreender qual seria o impacto de um acidente desta envergadura na contaminação dos aquíferos cársicos. Marquem já a vossa visita. Estamos à vossa espera. Até já. Muito giro. Olha, está uma opção para você ir com com a sua família e eu com a minha. Por que não? Mas vamos conhecer mais um bocadinho para atiçar aí mais o desejo de fazer esta visita. Paula, antes de começarmos a falar do tema, quem é a Paula? Então, Sandra, meu nome é Paula Repalo, sou lisboeta, alfacinha de gema, sou licenciada em Geologia e neste momento sou diretora executiva do Centro Ciência Viva do Alviela, portanto desde 2013. Após uma requalificação que o centro sofreu, fui convidada então para vir aqui para o Centro Ciência Viva do Alviela. O que é o Centro de Ciência Viva? Então, o Centro de Ciência Viva do Alviela é um espaço interativo de divulgação científica e tecnológica e também de sensibilização ambiental. Nós pertencemos à Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, existe por todo o país, incluindo as ilhas, cerca de 21 centros de ciência viva que convido todos a visitar. O que integra? No nosso Centro de Ciência Viva, o Centro de Ciência Viva do Alviela, para além das exposições, temos também um observatório de morcegos cavernícolas, ou seja, temos colocado muito numa gruta próximo de nós câmaras de infravermelhos que fazem videovigilância e observação dos morcegos que existem nessa gruta. Temos também um alojamento em regime camarata beliche para cerca de 60 pessoas e possuímos também uma loja. Quando é que foi inaugurado? Eu peço desculpa, falta também falar. Sim. E desde 2019 também temos uma coisa maravilhosa que é a Escola Ciência Viva, que depois posso falar mais à frente. Que interessante. E a inauguração, quando é que se deu? O centro foi inaugurado a 15 de dezembro de 2007, portanto este ano vamos fazer 15 anos, somos uns verdadeiros adolescentes. Qual o objetivo deste lugar? O Centro de Ciência Viva do Alviela surgiu também como uma maneira de se divulgar e dar a conhecer e valorizar o património natural associado à nascente do Alviela e a toda a sua zona envolvente, não é? Pronto. E também fazer muita sensibilização ambiental, não só nas temáticas do centro, não é? Mas para outras questões também que se prendem com o ambiente.
Como tem sido valorizado o património natural da nascente e do rio Alviela e da zona envolvente? Através das nossas exposições, fazemos, aliás, todas as nossas exposições, como puderam observar na peça, são dedicadas ao património natural da região, não é? Estamos ao lado da maior nascente cárcica do país, a nascente do Alviela, e, portanto, nós fazemos esta divulgação, esta sensibilização através, e recorrendo às nossas 3 exposições, através de formação que nós damos a professores também, somos um centro também que dá formação a professores, temos também muitas palestras com investigadores, que convidamos para falar de determinadas temáticas e também através de todas as nossas atividades. Quais são os recursos estratégicos que vocês usam? Portanto, recorremos muito à intervenção de investigadores, portanto, da comunidade científica, não é? Fazemos esta ponte de aproximação entre a comunidade científica e o público em geral, não é? Seja através de saídas de campo, convidamos investigadores e vamos para o campo ver determinados aspectos faunísticos, de flora, geologia, seja através dos cafés de ciência, não é? Que são conversas informais que existem também no Centro de Ciência Viva do Alviela, isto tudo numa relação de proximidade entre investigadores, comunidade científica e o público em geral, em que as pessoas têm a oportunidade de colocar as suas dúvidas, as suas questões, e é muito interessante. Quando foi constituída enquanto associação científica e técnica? Em 2010, 20 de outubro de 2010, pronto, após a requalificação desde meados dos anos da década de 90, exatamente na década de 90 surgiu um projeto de ecoturismo nas nascentes, no complexo das nascentes do Alviela, e a Câmara Municipal de Alcanena foi sucessivamente fazendo requalificação ali naquela zona, pronto. Depois surgiu então a construção deste edifício, não é? Para fazer a valorização do património natural, e em 2010 surgiu a associação que hoje gera o Centro de Ciência Viva do Alviela. Quem são os associados fundadores? A Ciência Viva, que é a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Câmara Municipal de Alcanena, o Politécnico de Leiria e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Nós ainda estamos no Parque Natural das Serras de Aricandeeiros. Qual o papel dos associados neste centro e como é que contribuem? Vamos lá ver, todos contribuem de formas diferentes, mas todos contribuem para o sucesso que é hoje o Centro de Ciência Viva do Alviela. Então, a Ciência Viva contribui com a parte científica, não é? A parte das exposições, o Politécnico de Leiria com o acompanhamento mais tecnológico, todas as nossas exposições, todos os equipamentos que nós temos no Centro de Ciência Viva do Alviela foram concebidos pelo Politécnico de Leiria, pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia. E o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas também dando apoio logístico nas saídas de campo que nós fazemos, na área do Parque Natural das Serras de Aricandeeiros. Quais são as temáticas Eu desenvolvidas? esqueci-me de falar da Câmara Municipal de Alcanena. Não falou. Pronto, a Câmara Municipal de Alcanena é um dos nossos principais associados também, Claro. não é? Porque também contribui com apoio financeiro para a sustentabilidade do centro. Já vimos que uma das temáticas é a questão dos morcegos, que eu achei muito interessante o vídeo que passou. Quais são as temáticas abordadas neste centro? Temos então os morcegos, porque muito próximo de nós, na Lapa da Canada, existe um importante abrigo maternidade de morcegos. Cerca de 5 mil morcegos todos os anos, de abril a setembro, vão ali para ter as crias, vão ali praticamente para isso, e portanto nós temos este papel de sensibilização para a conservação e para a chamada de atenção para a importância dos morcegos nos ecossistemas. Portanto, temos a exposição do quiroptário. Temos outra exposição, o carso, dedicado ao carso, que é o relevo típico das regiões calcárias, que é onde nós nos encontramos, no maciço calcário extremanho, não é? Que mostra como é que se formam as grutas. E a outra exposição, o geódromo, que faz uma viagem até cerca de 170 milhões de anos, na altura em que os dinossauros ainda andavam aqui no maciço calcário extremanho, e mostra como evoluiu geologicamente toda esta região. Portanto, a água, o carso e os morcegos são as nossas temáticas. Como é que são exploradas estas temáticas? Através das exposições, através das nossas atividades com as escolas, atividades experimentais, não é? Porque os Centros de Ciência Viva têm esse cunho, não é? Que é a experimentação.
E através das saídas de campo que nós realizamos, dos cafés de ciência também que nós promovemos, e desta forma damos a conhecer o património natural da região. Para além dessas atividades, desenvolvem mais outras? Fazemos também formação para professores, Isso é como referi, interessante. que também são bastante procurados em várias temáticas. Fazemos também formação para técnicos da natureza, técnicos de turismo da natureza, e também temos festas de aniversário para as Que crianças, giro. aos fins de semana. Temos a ocupação dos tempos livres, o ATL, não é? As cartas Sim. ao férias, também na altura de interrupções letivas. É bom saber estas coisas. Fazemos muitas coisas. Já tivemos um baile dos morcegos, já realizámos 2 bailes dos morcegos, Sim. é verdade, bailes de máscaras, com investigadores também Sim. mascarados de morcegos, Sim. com jantar e com um comportamento também científico. São momentos também importantes e diferentes de comunicação de ciência, Sim. inovadores. A ciência de várias formas, Sim. não é? E com muita criatividade E também. muita criatividade. Que é importantíssimo. Sim. O público, para quem são dirigidas todas as vossas atividades? Já nos falaram aqui de alunos e professores e de investigadores, mais? E famílias. Sim. E público em geral, não é? Portanto, durante a semana, maioritariamente, o nosso público são escolas. Depois, ao fim de semana, temos as famílias, temos os turistas, temos público em geral, para pessoas que vão ali passear à praia e, de repente, que engraçado, vamos lá ver o que isto é. As pessoas entram e vêm conhecer o Centro de Ciência Viva e ficam a conhecer mais sobre a Sim. região. Porque tem ali praia fluvial, certo? Exato, estamos mesmo com o rio a correr à nossa porta, estamos Sim. na praia fluvial. Junta-se o útil Ao agradável. agradável. É maravilhoso. É um espaço envolvente, maravilhoso mesmo. Antes de começarmos o programa, falou-me do número de pessoas que passam por ano. Sim. Diga lá para as pessoas lá em casa terem uma noção. É cerca de 18.000 a 20.000 pessoas por ano. Muita gente. Sim, é um polo bastante dinâmico e bastante dinamizador do concelho de Alcanena e também aqui na região. Somos visitados por pessoas de todo o país. Quando vêm pessoas de fora também passam por lá? Passam, sim. Ai, que giro. Sim, mesmo. Fale-nos dos horários. Os preços aí variam, não é? De acordo com os grupos, mas fale-nos dos horários de funcionamento. Nós funcionamos de terça a domingo, à segunda-feira estamos encerrados. Estamos abertos das 10 às 18, não encerramos para a hora do almoço. E apenas nos meses de verão é que ao fim de semana e feriados temos um horário diferente, que é das 11 às 19, mais alargado. Mas tirando isso, estamos abertos todos os anos, excepto na Páscoa, no Natal, no Ano Novo. Claro. Mas estamos sempre abertos. E se as pessoas decidirem ir lá, por exemplo, no outono, no inverno, na primavera e no verão, vão encontrar uma diversidade de paisagem, não é? Mesmo. Sim, são muito contrastantes, muito diferentes, a paisagem de inverno e a paisagem de verão. Sim. Porque isso é muito típico dos calcários e das Sim. regiões calcárias, não é? Esta singularidade que é tão atrativa nesta região, não é? E, portanto, no inverno temos uma paisagem mais rica em água, porque no verão toda a água se infiltra, não é? Sim. Pronto, isso é uma questão também dos calcários. E visitando o nosso centro e a exposição do Carso, ficam a perceber esta dinâmica da água aqui neste maciço calcário extremanho. E no inverno temos, em dias muito chuvosos, de elevada precipitação, temos a nascente a funcionar e é maravilhoso mesmo. Pois é, vale a pena visitar este lugar. Diga-me só uma coisa, Paulo. Já vi que é apaixonada por aquilo que faz, porque só o sorriso e o brilho no olhar nota-se logo. Porquê é que as pessoas deverão ir visitar este lugar? Primeiro, porque está num local de excelência mesmo, a Praia Fluvial dos Olhos d'Água do Oviela. Também porque somos inovadores na forma como apresentamos e divulgamos o património natural através das nossas exposições.
O simulador que nós temos, por exemplo, a título de exemplo, o nosso simulador que faz esta viagem a 175 milhões de anos, foi um protótipo construído pelo Politécnico de Leiria, é o único no nosso país, é um ex-libris daquela casa. Sim. Portanto, a tecnologia ali também está muito presente, é muito apelativa também. E depois as temáticas, e depois a equipa é espetacular. Já estamos a ver que sim. Pois é, mas ainda há muito mais para contar, não se vai embora. Vamos ver uma peça, como fazer um guardanapo ecológico. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre o Centro de Ciência Viva do Alviela, com a Paula Robalo, que é a diretora executiva do Centro de Ciência Viva de Alviela. Mas antes de continuarmos a nossa conversa e a descobrir as maravilhas deste centro, vamos ver uma peça que nos fala sobre camuflagem. Vamos ver o que é que esta peça tem para nos mostrar.
Estes vídeos, estes 2 vídeos que vimos no fim da primeira parte e agora no início da segunda parte, foi uma reinvenção, não foi? Teve que Por ser. causa da pandemia. Da Fala-nos pandemia. um bocadinho de como é que vocês se reinventaram nesta altura, uma vez que as pessoas têm que ir até vós. É verdade, foram tempos complicados para todos, Sim. para todos nós. Vimos de repente todos fechados, não é? E achámos que precisávamos também de chegar às famílias e pronto. E as famílias também estavam em casa com as crianças e precisavam também de fazer atividades. Então, na rede de Centros Ciência Viva, houve este compromisso de começarmos a produzir conteúdos para colocar nas redes sociais, no nosso site, no YouTube, de atividades que as pessoas pudessem fazer em casa com os miúdos, para poderem fazer em família, não é? Pronto. Isto foi uma das estratégias que nós arranjávamos e lançávamos desafios diários, por exemplo, no Facebook, que pronto, as pessoas tinham que responder. E teve bastante adesão, foi muito engraçado para casa, ficámos satisfeitos com o resultado. Para as escolas, depois quando voltámos a reabrir, as escolas também ainda não puderam sair, não é? Não podiam sair a fazer visitas de estudo e desenvolvemos as visitas virtuais, em que os professores podiam aceder e falar com a nossa equipa e a turma, não é? Sim. Online. Esses conteúdos continuam acessíveis para as pessoas no vosso site? Estão no nosso site www.alviela.cienciaviva.pt ou então através do nosso canal no YouTube. Então, por que não fazer essas atividades com os pequenos e com os graúdos também, que é bem giro. Divertimos-nos sempre muito. Paulo, eu agora vou falar algumas palavras. Vamos fazer aqui um jogo. Vou falar algumas palavras e a Paula vai dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Vamos começar por uma: morcegos. Mamíferos voadores. Água. O maior bem, o precioso que nós temos neste momento, não sei, este século. Carso. Calcário. Centro Ciência Viva. Ciência. Exposições interativas. Explorar, mexer. Noite dos morcegos. Uma atividade inovadora. Os cafés de ciência, os programas de ocupação nas férias escolares. Atividades para dar a conhecer o património natural. Passeios científicos. Conhecer a nossa região com um olhar mais atento e curioso do ponto de vista mais científico, do ponto de vista da biologia, da geologia, da água, por exemplo. Sim. Alviela. Um rio fantástico. Quem são os vossos parceiros institucionais e qual a sua ligação à natureza? Nossos parceiros institucionais temos diversos. Temos, por exemplo, o roteiro dos parceiros, dos amigos dos sítios de interesse de geologia e minas. Temos os Amigos da Vida Selvagem, que é uma associação de biologia de sensibilização ambiental, que existe também em Alcanena. Sim. Fazem também algumas ações também na natureza. Temos o agrupamento de escolas de Alcanena, com quem nós desenvolvemos uma relação de proximidade. Os professores sabem que têm ali um excelente recurso no Centro de Ciência Viva do Alviela para as suas atividades, por exemplo. Quais as exposições que estão vigentes e fala-nos cada uma delas? As nossas exposições são exposições permanentes, são 3 salas, o Carso, o Quiroptário e o Geódromo, pronto, já falei um bocadinho sobre elas. Portanto, temos o Quiroptário, que nos permite conhecer o fantástico mundo dos morcegos, não é? Ainda seres muito incompreendidos, ainda temos ideias erradas acerca dos morcegos. Temos uma sala dedicada ao Carso, não é? Que mostra como é que é todo o percurso subterrâneo da água, como é que se faz esse percurso no maciço calcário extremanho, através de um filme a 3D e depois através de um manuseio de maquetes interativas que mostram o que é que acontece quando chove nesta região e a importância que a chuva tem na modelação deste relevo. E depois temos a sala do Geódromo, que faz a tal viagem fantástica, há 175 milhões de anos, e tínhamos aqui os dinossauros na região. Vocês, este ano tivemos muita falta de água, não é? Sim. Vocês sentiram isso ali no Alviela? Nós notamos sobretudo, portanto, lá está, porque estamos mesmo ao lado do rio. Sim. E nota-se ali por 2 maneiras. Para já,
Deste sistema cárstico, temos um aquífero muito importante. Um aquífero é um reservatório de água doce, não é? O maciço de Calcareiro Extremanho é o maior reservatório de água doce que temos no nosso país. E quando chove muito, o nível da água sobe dentro desse aquífero e a nascente depois rebenta, não é? Pronto, e nós conseguimos perceber quantas vezes é que ela rebenta no inverno, não é? O ano passado só rebentou uma vez, um dia ou dois. Pronto, e nós começámos a perceber que realmente isto estava a ficar difícil. E depois no verão, acho que todos nós nos deparámos quando fomos passear a qualquer praia fluvial, o caudal baixíssimo. Baixíssimo. Não é? Sim. Que atividades é que vocês desenvolvem para os mais pequeninos, para as crianças? Nós temos, portanto, de vez em quando fazemos oficinas para famílias. Temos também as festas de aniversário, desde a partir dos 3 anos de idade, que fazemos essas festinhas de aniversário. Temos as carçoférias, que é a ocupação de tempos livres quando os miúdos estão em interrupção letiva, não é? E depois também temos as atividades para o pré-escolar. Na questão dos aniversários, o que é que a pessoa tem que fazer para celebrar lá o aniversário? Então, pode contactar-nos, pode encontrar toda a informação no nosso site também. Nós temos disponíveis 3 programas conforme a idade, não é? As nossas festas de aniversário incluem a visita ao centro, uma atividade que está adequada à faixa etária que é pretendida, e depois contempla também a parte do lanche. Falem-nos do alojamento. Nós temos um alojamento em regime camarata beliche. São 6 quartos, cerca de 50 camas, que está disponível todo o ano. Pronto, é muito procurado pelas escolas, porque nós também fazemos atividades, às vezes à noite, com as escolas, a observação dos morcegos, por exemplo. Também muito procurado por peregrinos. E temos 2 regimes, a saco-cama ou então a cama feita. Qual é a reação dos miúdos quando vão à noite ver os morcegos? Adoram. É tudo uma grande emoção, Sandra. A ação começa lá no Centro de Ciência Viva, ao final da tarde, no Lusco-Fusco, que é mais ou menos a hora que os morcegos saem das grutas para caçar, não é? E nós vamos até à entrada dessa gruta, levamos detectores de ultrassons e ficamos à espera que eles saiam para caçar, não é? Sim. E nós conseguimos depois perceber, com a ajuda desses equipamentos, quantas espécies diferentes de morcegos estão ali a passar, porque cada espécie emite uma frequência diferente. Ai, que giro. E há sempre imensos morcegos, porque, como eu disse, há cerca de 5.000 morcegos naquela gruta, portanto, passam muitos morcegos ali e, portanto, é sempre um momento de grande emoção, mas os miúdos portam-se muito bem. Ah, que muito fantástico. bem. Porque depois não se pode fazer barulho, não é? Pois. Os morcegos vão-se embora. Não saem, ficam assustados, mas os miúdos portam-se muito bem, lindamente. Correm sempre muito bem. Agora vamos ver uma peça sobre o ciclo de vida das borboletas. Vamos ver. E aqui temos uma peça muito interessante sobre as borboletas e o medronheiro.
Ainda relativamente aos morcegos, eles são importantíssimos para manter o ecossistema, não é verdade? É verdade, sim. Os nossos morcegos são insetívoros em Portugal e eles comem cerca de metade do peso deles todas as noites em insetos. Portanto, são excelentes controladores de pragas. Há muitos projetos também já em Portugal a decorrer em vinhas, por exemplo, que utilizam os morcegos para controlar as pragas em Que vez de interessante. utilizarem os pesticidas. Isso é fantástico, essa ideia. Muito boa. Mais natural, não E é? mais natural. Fale-nos da vossa ligação aos Olhos d'Água e ao Alviela. Nós estamos mesmo ao lado dos Olhos d'Água, portanto, a nascente do Alviela. O nosso centro acabou por surgir, não é? Muito também como centro de interpretação do complexo das nascentes, como é que chega a água ali àquela nascente, como é que circula a água no subterrâneo do maciço calcário extremanho. Portanto, a nossa ligação ao rio é tão grande que o nosso Centro de Ciência Viva tem o nome do rio, Centro de Ciência Viva do Alviela. Até há pouco tempo éramos os únicos, agora já temos o Centro de Ciência Viva do COA também. Fantástico. Como é que vocês sensibilizam o público e o motivam para a descoberta da ciência na região? Através das nossas atividades e passando um bocadinho também por aquilo que a Sandra estava a dizer, que era a criatividade. Pronto, temos que ser criativos, apelativos nas atividades que desenvolvemos, nas saídas de campo que proporcionamos, nos cafés de ciência que nós temos lá no Centro de Ciência Viva, no tal baile dos morcegos, por exemplo, que eu lhe falei, não é? Que é um baile de máscaras, mas que no fundo foi uma excelente atividade de comunicação de ciência e de sensibilização ambiental para a proteção dos morcegos, não é? Sim. E a população ali da região, eles são envolvidos com o vosso centro? Sim, tenho essa noção que acarinham bastante aquele projeto, reconhecem a importância do Centro de Ciência Viva ali no concelho, não é? Porque lá está, porque é bastante dinâmico, somos bastante dinamizadores do concelho, trazemos muita gente de fora para visitar o centro e estamos a conhecer um bem que é de todos eles, que é o património natural ali da região, não é? Sim. A ciência ela está sempre a evoluir e Sempre. com isso vocês também têm que estar sempre a investigar, sempre em estudo e também a paisagem ela vai mudando. Ali também acontece isso, com o evoluir dos tempos, novas coisas vão surgindo, novas dinâmicas do rio também vão surgindo ali e vocês têm que se adaptar, têm que investigar. Nós não somos um centro de investigação, pronto, mas no futuro gostaríamos muito de ter e de conseguir dinamizar mais a investigação científica ali naquela zona, naquela região. Atrair jovens estudantes universitários e as universidades também para terem ali os seus alunos de mestrado, de doutoramento, a exercer a investigação naquela zona. Isso é um sonho para o futuro, um projeto. Visitam-vos muitas crianças, muitas famílias. Como é que é garantida a segurança no lugar? O nosso centro não é muito grande. Pronto, temos 3 salas, 3 exposições. A entrada também e a saída fazem-se pelo mesmo sítio e as nossas visitas são acompanhadas sempre por um momento da equipa. Portanto, nunca desaparece ali ninguém. Quem não pode visitar o vosso centro por alguma dificuldade, como é que vos pode acompanhar? Como é que pode visualizar as vossas exposições e conhecer melhor o vosso centro? Pronto, nós temos alguns vídeos disponibilizados no YouTube do nosso centro. Pronto, desenvolvemos aquelas visitas virtuais para as escolas na altura da pandemia e, pronto, por acaso nunca estamos aqui agora a falar e realmente seria se calhar algo a pensar em ter essa oferta disponível para as pessoas que não se podem deslocar ao centro e que estejam interessados em fazer algumas visitas virtuais também para esse tipo de público. Olha que boa ideia, Sandra. Olha, aí está. Como é que vocês preparam as visitas? As visitas são sempre iguais ou sempre tem algo diferente?
As visitas são sempre iguais, pronto, as salas são sempre as mesmas, não é? A pessoa que está, depende muito também do momento da equipa que está a fazer a visita e depende também do público que nós temos à nossa frente, não é? Portanto, nós acabamos por adaptar sempre a linguagem ao público que nós temos. Se forem famílias, com crianças pequenas, pronto, tentamos chegar aos mais pequenos, e se forem escolas, falamos de uma forma diferente, pronto, é por aí. Quais os sonhos e projetos para o futuro? Já vimos aí um. Gostava de que pudéssemos ter uma projeção mais internacional, ter ligação também a outros países que também tenham estes sistemas cársticos, não é? Saber se tem algo do género ao nosso Centro de Ciência Viva, não é? Nessas regiões, e estabelecer algumas parcerias com essas instituições. Gostaria, pronto, lá está essa dinamização da investigação científica e, pronto, e ter aqui mais turismo, atrair mais turismo aqui para a região. Sim, é importante para dinamizar o conceito. Estamos mesmo a chegar à reta final, uma mensagem muito rápida para quem está lá em casa. Então, visitem o Centro de Ciência Viva do Oviela, venham conhecer o património natural da nossa região, não só de Alcanena, mas também de todo o Médio Tejo e de toda esta região que envolve o Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros, que é um maciço calcário extremanho. Passam um dia fantástico na Praia Fluvial e em família, com os amigos, sozinhos. Também é bom para ler, trazem um livro, ficam ali a ler. Portanto, é só vantagens em visitar o Centro de Ciência Viva do Oviela. Então fica aqui o convite da Paula. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu pelo convite, Sandra. E vamos terminar o nosso programa com uma peça de Geódromo. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Cetáceos! Ictiossauros. Não, Sim, estamos no Jurássico Médio. não pode. Sim, pode. Pterossáurios! Exatamente. Boa. Acredita, estamos no que se supõe ter sido a Serra da Aire há 175 milhões de anos. Saurópodes! Pare! Vir! Desta! Calma, Vamos lá! calma. Eu estou a virar. Aprecia a paisagem. Olha a vegetação, as araucárias, os fetos, os pterossáurios. Aqui estão os saurópodes. Vistos assim ao vivo até parecem maiores. Sabes, estima-se que os mais corpulentos tinham cerca de 30 metros de comprimento e pesavam umas 70 toneladas. Imagino a quantidade de vegetação que tinham de comer. Olha para as pegadas. São em tudo semelhantes às que podemos observar ainda hoje na Serra da Aire. Quem diria que se iriam conservar durante dezenas de milhões de anos? Então, falharam os travões? Suponho que nos vais acompanhar para conheceres a história da nascente do Alviela. Sim, e então? E então, foi num ambiente como este que alguns dos calcários do maciço se formaram há mais de 170 milhões de anos. Ah, pois é, os calcários bioclásticos. Ao longo de milhares de anos, a espessura dos carbonatos depositados ia aumentando e há cerca de 150 milhões de anos, a profundidade também. O lodo está a compactar-se. Temos de sair. Rápido, segurem-se. Cá estão elas. Quem? As parentes dos náutilos, as amonites. Isso mesmo. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.